Bom, meus irmãos, pelo filme nós podemos perceber que na vida de Santo Inácio tudo começou com uma bala de canhão acontecida naquela batalha. Esta bala produziu uma grande ferida em Inácio. Uma bala que derrubou fisicamente Inácio e que derrubou seus planos que ele tinha até então. O plano de conquistar uma moça que era muito nobre e que ele estava apaixonado. O plano de alimentar cargos altos lá no reinado, no império da Espanha. Planos de receber honras, poder. Tudo isso foi de água abaixo com esta bala de canhão. E esta bala de canhão o tornou extremamente frágil. A ferida tomou conta de Inácio, que passou quase um ano deitado numa cama convalescente. E aí é quando vai acontecer a ação de Deus, ou seja, Deus usou da fragilidade de Inácio para entrar na sua vida. O Papa Francisco diz: o lugar teológico da ação de Deus são as nossas fraquezas. O próprio São Paulo vai dizer: quando sou fraco, aí triunfa a força de Deus. E aí, ter presente essa transformação que acontece em Inácio a partir de uma ferida profunda. E Loyola, que foi o lugar onde ele nasceu, no castelo da sua família nobre, aí que tudo foi se transformando. A partir da leitura da vida de Jesus Cristo, da vida dos santos, ele foi querendo imitá-los, querendo reproduzir na sua vida, e foi passando um processo de conversão que durou toda a sua vida. Primeiramente, uma conversão mais literal, mais voluntarística. Ele dizia: se São Francisco fez isso, eu também eu posso fazer. Se Santo Domingo fez isso, eu também posso fazer. Ainda uma conversão centrada no seu eu, um ego inflado de um soldado que achava que com seus dons, o seu poder, poderia conseguir a vitória ou conseguir chegar à santidade. Mas Deus vai transformando a vida de Inácio. Depois ele se deixa conduzir. Em determinado momento do seu relato, da autobiografia, ele diz: Deus me tratava como o mestre escola trata as crianças. Deus o conduzia e ele deixava conduzir. E aí um terceiro momento que eu diria da transformação, ou do processo de conversão, a busca de um seguimento a uma identificação com Jesus. Não era mais aquela identificação literal, onde nos primeiros tempos de conversão ele deixava a barba crescer, os cabelos crescer, usou uma túnica semelhante à de Jesus. Era uma espécie de reprodução literal. Agora, depois de toda uma experiência mística, espiritual que ele viveu, sobretudo na cidade de Manresa, na Espanha, ele vai buscar essa identificação com Jesus, que o leva a segui-lo, buscando as suas opções, os seus sentimentos, a sua palavra, buscando conhecê-lo profundamente para mais amá-lo e segui-lo. E a partir toda essa história, toda a experiência espiritual vivida por Santo Inácio, daí brota um modo de seguir a Jesus Cristo, o que nós chamamos espiritualidade. O que é a espiritualidade cristã? Eu diria que é a vida segundo o Espírito de Cristo, é a vida no seguimento de Jesus, onde
a pessoa, ao fazer essa experiência de Deus em Jesus Cristo, capta certos traços da pessoa de Jesus, enfatiza certos traços, sem esquecer outros. Isso acontece porque essa experiência é dom de Deus, é uma oferta de Deus à pessoa para o serviço da igreja. E por outro lado, essa experiência é condicionada pela história da pessoa, pelo temperamento, pela personalidade da pessoa, como pelos condicionamentos históricos, eclesiais, sociais, políticos em que aquela pessoa viveu. Por exemplo, se tivermos presentes algumas das grandes espiritualidades da igreja, São Bento, os monges, como é que surgiram os monges? Nós temos que ter presente que era uma época em que o cristianismo havia se tornado oficial no Império Romano. Então a religião cristã começava a ter certos traços de laxismo, de paganismo, uma religião light. Não era aquela religião que era uma opção e que esta opção implicava em desafios grandes e até o martírio, como aconteceu com muitos mártires que tivemos no início da vida, da história do cristianismo. E aí, São Bento, o que é que vai acontecer? Os monges vão para o deserto, como que fugindo desta mundanidade e desta religião que já não era uma religião que dava sentido à vida deles. Fugiram desse mundo, mas para fazer também uma experiência do Deus absoluto. E caminhando um pouquinho na história da igreja, nós vemos a época dos frades mendicantes, das ordens mendicantes. E aqui eu tenho presente a figura de São Francisco. Foi um período que podemos dizer a igreja era um período de luxo, era um período de muita riqueza, de uma certa depravação a nível da igreja. Aí aparece a figura de Francisco de Assis e ressalta a pobreza de Jesus. E aí depois vem as ordens chamadas clericais, e aí está a Companhia de Jesus com Santo Inácio. O que acontecia nesta época? Então, depois de ter presente toda essa história desse homem, a experiência de Deus, agora confrontando com a realidade eclesial e social. Era a época da mudança da Idade Média para a Idade Moderna. Os especialistas dizem que foi uma das grandes crises da história da humanidade. E a igreja passava por uma crise profunda, necessitando de renovação. Daí aconteceu a reforma de Lutero, o cisma da igreja, mas também o mundo se ampliava. Houve a descoberta das Américas, houve a descoberta do caminho marítimo para as Índias. A igreja, necessitando de transformação, de mudança, convoca o Concílio de Trento. Então, é diante desse contexto que brota o Espírito Santo, faz nascer a figura de Inácio de Loyola na igreja. E por isso eu destacaria alguns traços da espiritualidade de Inácio. E o primeiro traço que eu ressaltaria é a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. E isso nós podemos ver nos exercícios espirituais, no retiro que ele criou, onde quase todos os exercícios ele sugere que o exercitante peça a graça do conhecimento íntimo de Jesus para mais amá-lo e segui-lo. E quando ele funda a Companhia de Jesus, diferente de outras ordens, por exemplo, os beneditinos foram fundados por São Bento, os franciscanos por São Francisco, os dominicanos por São Domingo, os piamartinos pelo padre São Piamarta. Inácio, por essa centralidade na pessoa de Jesus, ele não quis que os seus seguidores chamassem inacianos, mas se chamassem jesuítas, ou seja, vocês devem ser
como Jesus. Então, esse é um traço importantíssimo para nós jesuítas. Um segundo traço que eu diria que brota dessa espiritualidade é o chamado o mais, a palavra latina que diz magis, ou seja, o jesuíta, ao seguir Inácio, na centralidade da pessoa Jesus, tem que procurar fazer sempre mais, fazer as coisas da melhor forma possível, nunca se acomodar. A vida de Inácio foi sempre buscar a vontade de Deus, buscar o que ele mais queria. Uma vez, um padre amigo de outro grupo me dizia: mas por que necessidade tem vocês jesuítas de estudarem tanto? Para nós basta estudar que dê para fazer um sermão. Eu respeitei, mas por que estudar muito? Por que se preparar muito? Pelo amor à pessoa de Jesus, temos que dar sempre o melhor, buscar a excelência em tudo. E aí não é tanto para nos considerarmos superiores ou melhor que os outros, mas porque quem ama alguém quer dar o melhor àquela pessoa. Uma vez o superior geral nos dizia: você quer trabalhar com os pobres? Se prepare mais ainda, porque os pobres merecem o melhor. E aí um terceiro traço que eu lembraria é que se nós somos chamados a dar sempre o melhor, não devemos fazer isso de modo voluntarístico, não é somente com as nossas forças que devemos fazer. Temos que equilibrar ou ter a síntese da gratuidade na eficácia. A tal ponto que Inácio dizia assim: naquilo que você tem que realizar, use todos os meios possíveis, todos os meios lícitos, use os seus dons, sua inteligência, mas saiba que é Deus que faz tudo. É Deus que com sua graça é que vai trabalhando nas mediações que você vai colocando. Então, para nós era muito importante, ou para Inácio, a gratuidade dos ministérios. Servir de modo gratuito e buscando sempre a eficácia, buscando sempre que as realizações sejam feitas de maneiras profundas e bem realizadas. E aí eu acrescentaria um outro traço, que é a espiritualidade do discernimento. Ou seja, não decidir as coisas de maneira compulsiva, ou porque gosto disso, ou porque gosto daquilo, mas discernir, perceber a ação de Deus, o que é que Ele quer de cada um de nós. E aí nós vemos a figura do Papa Francisco aí, que busca sempre tomar decisões depois de um discernimento, examinar a situação, ver o que é que mais convém naquele contexto, perceber a realidade, o que é que o Espírito de Deus fala através das emoções. Então, uma espiritualidade que busca discernir as situações e tomar as decisões a partir daquilo que se percebe que é vontade de Deus. E uma outra característica, o traço da espiritualidade inaciana, se nós somos chamados a ser pessoas que buscam sempre o mais, pessoas que discernem as situações, tendo sempre Jesus Cristo como centro, buscando sempre a eficácia na gratuidade, devemos fazer isso como contemplativos na ação. Ou seja, não devemos ser pessoas ativistas simplesmente, nem pessoas como os monges que vivem da contemplação, mas fazer esta síntese. Então a espiritualidade de Inácio sempre é uma espiritualidade que busca fazer uma síntese dos opostos. Por isso que é a espiritualidade de tensão. E aí o que eu chamava a última característica, ser contemplativos na ação. Ou seja,
que a ação seja permeada pela oração e pela contemplação. Há momentos em que devemos dedicar totalmente à oração. E aí tem os exercícios espirituais que fazemos de 30 dias, depois abreviado de 8 dias, ou seja, o encontro e a intimidade com o Senhor deve estar sempre presente. Mas a nossa vida não é centrada no mosteiro ou num convento, mas centrada na missão. E aí o traço que Inácio capta de Jesus é quando ele via os apóstolos em missão. Envia, e aí vocês vão dar continuidade àquilo que eu fiz. Por isso somos seguidores dos apóstolos em missão. Um dos primeiros jesuítas dizia: nosso convento são as ruas. Nosso trabalho deve ser realizado além das estruturas em que nós costumamos muitas vezes estar presente. E aí por isso que vem aí o Papa Francisco com a espiritualidade sinodal, uma igreja em saída, né? Uma igreja que busca ir às encruzilhadas, como diz o Papa Paulo VI sobre os jesuítas, e aonde existem conflitos, e aonde há mais necessidade, para que possamos aí irradiar o reino de Deus, irradiar a palavra do Senhor. Por isso, meus irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos colocam justamente o Evangelho é a pergunta que Jesus faz sobre quem Ele é. E aí o Pedro fala que é o Messias de Deus, é o centro. Depois ele diz: veja, que adianta ganhar o mundo inteiro se vai perder sua vida. Na primeira leitura do Deuteronômio, ele apresenta 2 projetos: o projeto que traz vida e o projeto que traz morte. Inácio, na sua vida, tinha também 2 projetos, que era ganhar a vida, que era ser ganancioso por aspirar muitas coisas de ordem pessoal e egocêntrica. E Deus derrubou esse projeto dele. Deus, com a ferida da bala de canhão, o transformou, o fez um homem novo. Nós também, meus irmãos e irmãs, na nossa vida nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos desejos. E aí a importância de confrontarmos com a pessoa de Jesus e com sua palavra. O que é que de fato nos traz vida? O que é que nos traz morte? O que é que nos levanta e o que é que nos derruba? O que nos dá sentido na nossa vida? O que nos faz ver uma vida vazia e sem expressão? Por isso, meus irmãos e irmãs, peçamos ao nosso Deus que a imitação de Inácio de Loyola, de Santo Inácio, nós possamos ter esse coração dócil, coração aberto para acolher a novidade do Senhor, e que Ele possa nos transformar, fazendo novas todas as coisas em Cristo Jesus. Assim seja.